Nós estamos vivendo assim um tempo de transições. Essa palavra está dizendo assim, olha, que nós não devemos tomar o formato, o padrão do mundo. Nós precisamos ser diferentes do mundo. O mundo nunca foi bom, nunca foi padrão para as nossas vidas. Jesus ele veio para falar a respeito do reino dos céus, porque o padrão da terra não é o padrão dos céus, o padrão do mundo não é o padrão do reino de Deus. Então Jesus ele veio para nos ensinar isso, e Paulo lá 2000 anos atrás já estava falando sobre isso, que o padrão do mundo não era bom. Aliás, quando Paulo ele escreveu a carta aos Romanos, quando o Novo Testamento foi escrito, quando o Antigo Testamento foi escrito, o mundo todo era pagão. O mundo, as nações, elas eram politeístas, elas acreditavam em muitos deuses, em falsos deuses. Cada nação tinha os seus deuses. E cultuava, adorava os seus deuses, e às vezes muitos deuses, um panteão com muitos deuses em cada povo, em cada nação. E Paulo ele tá ensinando num tempo desse, em que as nações estão ainda praticando um culto pagão a espíritos malignos. Só Israel, que era uma nação em toda a terra, que acreditava na divindade única do Criador dos céus e da terra, só eles eram monoteístas. As outras nações eram politeístas. E o cristianismo, ele surge dentro de Israel. Jesus é judeu, e ele prega somente ao povo judeu. Jesus ele prega somente em Israel. Todos os discípulos de Jesus, os primeiros discípulos, todos os apóstolos eram judeus, e todos os primeiros crentes eram judeus. Então, a propagação do evangelho se deu entre o povo judeu, dentro de uma cultura, dentro de uma mentalidade e dentro de um conceito religioso judaico. E aí, a partir do primeiro século, quando o evangelho ele começa a sair de Jerusalém, da Judéia, e se espalhar para todos os cantos da terra, aí o mundo começa a conhecer uma palavra diferente, começa a conhecer um Deus que criou os céus e a terra. E os apóstolos foram anunciadores, foram pregadores de uma mensagem que era inicialmente estranha ao mundo. Até onde Paulo chegava, onde ele procurava primeiro para pregar o evangelho? Ele ia primeiro à sinagoga. Por quê? Porque ali tinham pessoas que estavam buscando o Deus verdadeiro. Então, o primeiro lugar onde ele anunciava a verdade era na sinagoga, porque ali havia pessoas que acreditavam no Deus Criador dos céus e da terra. Então, eram os primeiros a serem buscados para conhecerem a revelação do Evangelho e saberem que Deus já havia enviado o seu Filho, o Messias, ao mundo. E a partir das sinagogas, o Evangelho era pregado aos gentios, aos pagãos. E aí o mundo começa a se converter. O mundo começa a se converter. E Paulo fala assim que o Evangelho, ele chegou em todo o mundo, ainda no primeiro século. Porque a igreja cristã ela foi espalhada pela terra e começou a pregar, e começou a anunciar o Evangelho. E os povos começaram a se converter a Cristo Jesus. Esse Evangelho chegou até nós. E esse evangelho, ele gerou uma cultura também, não só a pregação da verdade da palavra, mas a religião, a cultura está associada ao culto. Então a cultura dos povos está muito relacionada àquilo que eles creem, àquilo que eles adoram. Então culto e cultura estão intimamente ligados. Qual é o teu culto? Isso vai formar a tua cultura. Quem você adora? Isso vai formar uma cultura em você. Do seu culto, da sua adoração, do seu Deus. E a cultura do mundo começa a ser transformada gradativamente. Aliás, foi uma transformação até rápida. Tiveram coisas boas e tiveram coisas ruins nisso. Mas a cultura do mundo ela começa a deixar de ser politeístas e passar a ser uma cultura monoteísta, com princípios, com fundamentos judaico-cristão. Então, a nossa base de sociedade, especialmente no Ocidente, ela foi formada com princípios judaico-cristãos. Então, nós somos um resultado de uma propagação de uma mensagem do Evangelho que nasce dentro de um berço judaico e que se espalhou pelo mundo todo e avançou através dos séculos. Nós temos uma base, uma origem judaico-cristã. E quais são os valores? São valores que não existiam antes.
Eram valores que essa sociedade, que essa cultura da fé cristã, da fé judaica, não era conhecida dos outros povos, porque as pessoas elas tinham medo. Porque as pessoas adoravam os seus deuses por medo do castigo, medo da punição. Então, precisavam adorar todo tipo de Deus, porque precisavam dos seus benefícios. O Deus disso, o Deus da prosperidade, o Deus da fertilidade, o Deus disso, o Deus do não sei o quê. Então, todos os deuses tinham que ser adorados para poder receber a bênção dos deuses. E para não ofender algum Deus, então eles faziam muitos cultos para todo tipo de Deus, para que não tenha problema com deuses. Principalmente por causa do medo. Porque, afinal de contas, se o seu Deus se um Deus qualquer estiver bravo com você, você pode passar problemas seríssimos. Então, essa era a tradição. E aí, a vida não tinha valor. Muitas coisas que nós conhecemos como valores da sociedade, eles são de fundamento da nossa fé, da nossa origem judaico-cristã. Por exemplo, o próprio valor à vida, a valorização da vida. Hoje a vida é valorizada, mas teve um tempo lá atrás que a vida não tinha tanto valor. E quando você saía de Israel, é porque nós lemos a Bíblia, nós conhecemos o tempo passado, principalmente pelo que nós lemos na Bíblia, mas a Bíblia é a história do povo de Deus que já tinha os princípios, que já tinha as leis, os mandamentos de Moisés. Então, os mandamentos de Deus falam: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não rouba, filho, honra pai e mãe. Isso é cultura. Isso é cultura, são tradições que foram sendo passadas para as pessoas, para as famílias, o valor da família, o valor do casamento, do marido, da mulher, porque fora desse ambiente judaico antes, era meio que todo mundo com todo mundo. Sexo era o objeto de prazer, família não tinha tanta importância, não tinha tanto valor, nem os filhos tinham tanto valor. Os direitos, as liberdades individuais das pessoas, o direito ao patrimônio, o direito à propriedade, são coisas que foram dadas por Deus para o seu povo. Deus é quem ensinou isso. Então, se você pega a lei, você pega o Pentateuco, Deus está ensinando a importância da propriedade privada, o direito da pessoa, o direito do indivíduo, da livre iniciativa, da produção, do ganhar, do negociar, de você ter, de você alcançar, são princípios judaico-cristãos. O próprio patriotismo, defesa da sua nação, o interesse nacional, a ética, a moral, são padrões que foram implantados na sociedade, especialmente no Ocidente. E têm avançado através dos séculos e foram muito firmes. Até algumas décadas atrás, eram valores inabaláveis, que todas as pessoas conheciam e defendiam esse tipo de valores. Mas aconteceram algumas revoluções filosóficas, políticas, depois do marxismo, da Revolução Comunista, e a expansão do socialismo, muitas coisas começaram a ser mudadas na face da terra. Então, valores que eram baseados nos conceitos bíblicos, judaico-cristãos, começaram a ser afrontados, confrontados. Aliás, todo o propósito dessas revoluções culturais, políticas, filosóficas, sempre foram de desconstruir aquilo que Deus estabeleceu. Então, tem coisa que virou cultura do planeta, mas a sua origem está na palavra. A sua origem está na Bíblia. Tem muita gente que vive os mandamentos bíblicos, ou muitos dos mandamentos bíblicos, sem crer em Jesus. Mas tem por princípio, por tradição, que foram passados e que foram as nossas leis, a legislação dos países ocidentais, elas levaram em consideração os mandamentos bíblicos. Muitas constituições foram firmadas, fundamentadas na palavra de Deus. E aí começa então a surgir um movimento anti-judaico-cristão contra
esses princípios e valores, especialmente nos movimentos comunistas, socialistas, de esquerda, de uma maneira geral. Por quê? Porque a raiz deles são ateístas. A raiz do comunismo e a raiz do socialismo é uma raiz ateísta. Eles não acreditam nesses princípios. Então, precisa se destruir esses princípios, precisa desconstruir esses valores. Por isso vocês já viram aí muita gente fazendo discurso, né, contra valores, princípios judaico-cristãos. Por quê? Porque a raiz deles, do pensamento deles, é exatamente o contrário. Agora, se você falei isso assim desses 2 últimos 1000 anos, mas se você volta lá 2.600 anos atrás, quando Daniel ele está lá em Babilônia, que é o berço do paganismo no mundo, Daniel ele tem uma revelação a respeito dos dias vindouros, né, para o tempo dele, até os últimos dias, até o tempo que antecede a volta de Jesus. E há cerca de 2.600 anos atrás, Daniel ele teve revelações a respeito da ação do anticristo, né, que se levantaria contra Deus, que mudaria as leis e costumes da sociedade. Antes mesmo dos valores judaico-cristãos terem sido implantados na terra, na nossa sociedade. Daniel já está dizendo assim, olha, vai chegar um cara aí, vai chegar um espírito, um sistema, e ele vai mudar. Ele vai se levantar contra Deus, e vai mudar os costumes, e vai mudar as leis da sociedade. Isso está lá em Daniel capítulo 7, versículo 25, ele fala assim, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar, em outras versões fala, ele mudará os tempos, os costumes e as leis. E nós estamos vivendo hoje, no século 21, um tempo assim de mudança acelerada. Acelerada. Mudanças assim, profundas, estruturais, na maneira de se pensar e de se viver no planeta Terra. Então, algumas tradições antigas, milenares, estão sendo assim dizimadas, estão sendo massacradas. Isso em todos os ambientes quase. Você vai encontrar isso muito claramente na nossa cultura, na cultura mundial. Então, o que é a cultura, as celebrações, a festividade, as tradições das pessoas. Por exemplo, carnaval é uma cultura pagã, né, que nós temos. E eu lembro que, na minha infância, carnaval era marcado pelas marchinhas de carnaval, que já não era um negócio bom, né, já era um início, um princípio de alguma coisa. Então tinha ali as marchinhas de carnaval que pareciam ser não tão ofensivas, não tão perigosas. Agora, você pega o que virou o carnaval, né, nos últimos 30 anos, de 30 anos para cá, 40 anos para cá, ele tomou uma outra dimensão. Hoje, né, o que as escolas de samba fazem é se opor contra Deus expressamente, afrontam a Deus. Todos os anos tem escolas de samba que estão indo, né, para as avenidas lá, com carros alegóricos e temas e músicas que são assim, afronta diretamente a Deus, como Daniel falou. E não só nas escolas de samba, mas a cultura de uma maneira geral. Se você pega o teatro, se você pega o cinema, se você pega a novela, o que eles estão promovendo? Só imoralidade, desconstrução da família, incentivo à droga, incentivo à violência, a erotização infantil e todas essas coisas. Quem de vocês aqui talvez já tenha recebido assim, ligações do Banco Santander? Eu recebo direto, gente. Gente, toda semana o Santander me liga. Me liga falando que eu tenho crédito pré-aprovado, né? E eu tenho um prazer de receber a ligação deles. Porque quando eles começam a falar, eu falo o seguinte, olha, primeiro eu não tenho interesse no crédito, né? Não estou precisando. Mas se eu precisasse, e se vocês fossem o único banco do planeta Terra, eu não teria conta com vocês, eu não pegaria o crédito de vocês, né? Porque eu sou conservador.
E vocês são investidores em coisas imorais, erotização infantil, destruição da família. Às vezes tem alguns assim que tentam argumentar, não, mas não, nós não temos esse... Tem sim, tem sim. Vocês investiram no Quero Museu. Ah, não, mas isso aí é responsabilidade do autor da obra. Eu falei, negativo, vocês estão investindo naquilo que vocês conhecem, na obra que vocês conhecem. E outra, vocês fizeram lá no Rio Grande do Sul, deu maior polêmica, depois vocês ainda fizeram no Rio de Janeiro, vocês são imorais. Essa entidade, essa empresa que você trabalha é imoral, é imoral. É imoral. Né? E às vezes tentam discutir, é aí que eu gosto. Falando, não, é imoral, é imoral. Então deixa eu ligar. Eu nem liguei naquele lugar, porque você pode ligar num lugar aí que daí eles proíbem de ficar te ligando, né? Mas eu deixo. Deixo porque eu gosto de ficar falando, não, vocês são imorais. Eu tenho princípio, eu tenho valor, e eu não concordo com aquilo que vocês... Eu vivo cancelando, Netflix, né, já teve, até o Mercado Livre, cancelei, né? Todo mundo que começa a investir nessas políticas, eu vou lá e eu me posiciono, gente, eu não aceito. Né? Eu sou posicionado, sou radical. Né? Sou radical. Às vezes as pessoas não entendem muito, né? Mas Deus entende, gente. Tenho certeza que Deus entende. E sinto muita paz nisso. Mas não é só a cultura, assim, se você pega a mídia dos nossos dias, ela está a serviço de desconstruir os nossos valores judaico-cristãos. Toda a mídia, né, de uma maneira geral, ela é extremamente tendenciosa, é corrupta e é manipuladora. Traz muito mais desinformação do que informação. Vocês estão trabalhando por um propósito, claro, né, contra a família. E aí você, para todo lado que você vai, daí você sai da televisão, você vai para a internet, vai para as mídias sociais. Daí você vê lá até Facebook, YouTube e essas outras mídias, elas também são tendenciosas e tem vários tipos de conteúdo que elas excluem. Dependendo do conteúdo, eles já pegam e arrancam fora. Se você vai fazer pesquisa no Google, tem coisa que o Google ele não mostra para você. Por quê? Porque ele tem uma tendência, ele quer mostrar para você aquilo que está de acordo com uma determinada visão ideológica, contrária àquilo que nós cremos, contrária à palavra de Deus. Na educação, gente, terrível. Educação é terrível. Você manda a criança para a escola, você não sabe o que estão ensinando para as crianças lá na escola. Depois, as crianças começam a ter determinado comportamento, falar determinado tipo de coisa, que você fala, onde foi que aprendeu isso? Porque aqui em casa não foi. Mas foi na escola. Foi na escola. Essa é uma das razões da gente ter uma escola cristã, né, de princípios, porque a escola por aí, a educação, ela deixou de ser de informação, abandonou a informação, trocou pela ideologia. Hoje o ensino é ideológico, não é conteúdo, não é informação, é ideológico, é ideológico. O Haddad foi ministro da educação nesse país, e foi extremamente ideológico. A gestão dele foi ideológica. Quanto material podre foi produzido para ser vomitado sobre as crianças inocentes que não sabem filtrar o que é bom e o que é ruim. Por isso nós temos uma escola que nós filtramos isso. Até quando fomos fazer, não, tem que ser bilíngue. Ok, fomos pesquisar os conteúdos bilíngue. Gente, tudo quanto é conteúdo bilíngue tinha demônio, capeta, Halloween e todas essas coisas. Nós achamos um só conteúdo, só um programa bilíngue que não tinha isso, da International School. Por quê? Porque o dono é adventista. Então ele não fez um programa bilíngue confessional, como é o Mackenzie, que é o outro material que nós adotamos. Mas ele também não pegou essa porcariada, essa contaminação, essa demonizada que tem na educação, no ensino e no conteúdo, no programa bilíngue, não colocou isso na International School. E sabe de uma coisa? 3 anos a International School é eleita o melhor programa bilíngue do Brasil. Deus tem honrado isso. E é o que nós usamos. E usamos a Mackenzie, que aí sim, conteúdo confessional. A criança ela vai aprender as disciplinas normais de informação com conteúdo cristão.
Tem personagem bíblico, tem história bíblica lá, vai fazer continha vai para aula de biologia, vai ter os bichinhos lá da Arca de Noé. Vai fazer aula de matemática, vai ter contagem lá de coisas, acho que conta anjo. Por quê? Porque nós acreditamos assim, nós precisamos dar para as crianças um conteúdo limpo, puro, com fundamento bíblico. Então as famílias precisam colocar as crianças em escolas assim. Então a gente se preocupa tanto com o princípio, ético, moral e de fé, como na boa qualidade da educação. Ser uma escola de excelência. Tudo que nós fazemos, nós procuramos fazer com excelência. Então tem que ter excelência. Não basta ser crente, tem que ser excelente também. Né? E eu sei que tem muita gente que às vezes fala, não, coloca o filho em outras escolas assim, meu Deus, não sabe o que estão fazendo. Às vezes para economizar 100, 200 reais. E estão colocando os filhos assim, estão envenenando os filhos, estão entregando nas mãos do diabo. Às vezes estão pagando assim 2 vezes mais caro, mas acha que o padrão lá é melhor. Não é, não. Nem de conteúdo e muito menos de padrão moral. Muito menos. Agora a gente já sabe um pouco mais sobre as escolas, aí, sobre conteúdo de escola. Depois que a gente começou a fazer, a gente se apavorou ainda mais com o que existe por aí. Que as famílias não sabem, gente. Mas não é só a mídia, não é só a cultura, a política, gente. A política também ela está completamente comprometida com a desconstrução de valores e tradições, os tribunais superiores, as supremas cortes, só tomam decisão contra a palavra de Deus. Isso é multiplicação da iniquidade. O que Deus diz? Diz tal, Deus diz A, então nós dizemos B, nós somos contra. Não importa o que Deus diz, nós somos contra. Só tomam decisões contrárias. Né? A Ana Paula não gosta que eu fale, mas tudo endemoniado, gente. Verdade. Porque estão sendo governados por demônios. A mentalidade deles, né, está subjugada a um pensamento que foi gerado nas trevas, no inferno. São endemoniados. Servem ao inferno. Né? Com relação a essa questão do conservadorismo, o Trump e o Bolsonaro são 2 exceções. São 2 ETs no meio do mundo político. Por isso apanham tanto. Né? Por isso estão tomando tanta pancada. Eu não sei se eles são legítimos, verdadeiros representantes da vontade de Deus, mas eu sei sim que eles são conservadores. Que eles defendem princípios que nós acreditamos que são princípios bíblicos. Não falo politicamente, eu estou falando de coisas espirituais. Tudo que eles fazem, né, esses movimentos aí, em nome de um falso progresso. E todo mundo que defende princípios conservadores é duramente atacado. Duramente atacados, execrados, em todos os níveis. E agora, com o tempo da pandemia, a coisa piorou bastante. Porque deu assim deu um ambiente favorável para aqueles que queriam trabalhar com a desconstrução dos valores que foram fundamentados na palavra de Deus. E esse negócio assim ficou mais evidente ainda e muito mais agressivo. Assim, a desinformação, a mentira, o engano são a tônica da comunicação, da mídia a respeito do ambiente de saúde que o planeta vive. Assim, a quantidade de mentira na mídia, na Organização Mundial de Saúde e nos governantes é um negócio assim absurdo. Agora, de quem é a operação do engano, da mentira? É do anticristo. E é o que nós temos visto aí bastante. A Organização Mundial de Saúde, ela não apresentou nenhuma pesquisa científica, só reproduziu aquilo que o Partido Comunista Chinês disse. Então, o que o Partido Comunista Chinês disse, né, a OMS tratava isso como a direção da Organização Mundial da Ciência para o planeta, sem ter nenhuma publicação de nenhuma pesquisa, de nada, até porque não dava tempo de fazer pesquisa de coisa alguma. Então, o que a China dizia, valia. Não, problema pulmonar. Daí, quando chega lá na Itália, depois morreu um monte de gente,
Eles foram fazer as autópsias, a necrópsia lá, e descobriram que as pessoas não estavam morrendo de pneumonia. Então estava formando trombo, né? E as pessoas com trombo, não adianta você colocar na ventilação mecânica, porque não resolve. Então as pessoas estavam morrendo, mesmo na ventilação mecânica. Por quê? Porque não deu o tratamento adequado. Não deu o anti-inflamatório, não deu o anticoagulante, colocou lá na respiração e não funcionou. Daí vai fazer a autópsia, a necrópsia, ela fala, mas pera, não morreu de pneumonia, não morreu de problema pulmonar, morreu porque tinha um trombo. Daí ligam, os cientistas da Itália ligam para a China, China, vem cá, qual é o caso de vocês aí, o que estava dando? Fala, não, nós não testamos, nós não pesquisamos, mas estavam dando as ordens através da Organização Mundial de Saúde. E os abestados tudo aí acreditando, e seguindo. Né? Uma estupidez do mundo. Século XXI, gente, século XXI. A desinformação, o engano, a mentira. Gente, esses caras se dizem cientistas, eles têm uma fé absurda, né? Eles acreditam até que a gente veio do macaco. A fé deles é absurda, assim, é muito grande a fé dos caras. Achar que todos nós somos gerados a partir de uma ameba. E querem nos governar, né? Dizendo que isso é ciência. Ora, a ciência ela não cria nada, ela só investiga e descobre, só que os caras não estavam nem investigando e descobrindo coisa nenhuma e dizendo norma científica para a gente. Baseado em engano, mentira. Daí até tanta mentira da OMS que o Trump decidiu parar de investir, de mandar os 450 milhões de dólares por ano lá para a OMS. Quem leu a carta do Trump lá para o diretor-geral da OMS? Vocês não leram, gente? Procura aí a carta do Trump. Tá? Eu vi no Jornal da Cidade. Tem um site, chama Jornal da Cidade. Mas se você pesquisar, vai lá. Isso acho que se colocar no Google, deve achar. Né? A carta integral do Trump lá para a Organização Mundial de Saúde, eles justificando por que ele estava suspendendo o investimento na OMS, por causa da mentira, do engano, da má condução da pandemia no planeta Terra. E ele começa a relatar desde novembro o que aconteceu e qual foi a subserviência do Dr. Tedros, né, ao Partido Comunista Chinês. Absurdo. Daí quando você vem para a mídia, para os níveis de comunicação, não existem duas pautas. É pauta única. Só se fala de pandemia para colocar todo mundo em pânico. Daí você vem para o Brasil. Chega a Globo, que nunca prestou, né, sempre foi um lixo. Endemoniada, serviço das trevas, o demônio, estou falando que está na internet, vai ficar. Não corta, deixa aí. Pastor Jean, não corta, deixa aí. Sempre esteve a serviço das trevas. Agora a Globo ela virou obituário, né? Só fala de morto, não fala mais nada, para gerar um pânico para você. Se você espirrar, você já sabe assim, vou morrer. Você só não sabe o dia e a hora, mas você já tem certeza que você vai morrer porque a Globo só fala disso. Põe todo mundo prostrado, morrendo de medo, aterrorizado. Daí você vai para o ambiente político, daí você pega o Dória, o Witzel e Companhia Limitada, né? E esses caras, o que eles estão fazendo? Estão fazendo de tudo para quebrar a nação, para quebrar a economia, para tentar desestabilizar o presidente, gente. Quem não vê isso? Todo mundo vê. O problema é assim, que quanto mais eles batem no presidente, mais forte fica o presidente, e as pessoas que batem neles perdem popularidade. Quanto mais o cara se levanta contra o presidente, mais fraco fica. Né? Até o nosso ex-herói nacional, né, virou um bandidão. Se você for casar, chama o seu Sérgio para ser seu padrinho de casamento. Só não troca mensagem com ele no celular, porque ele conta tudo no Jornal Nacional. Né? Esse é o Sérgio, né? Porque não é mais meritíssimo e nem ministro. E nem OAB ele tem, agora é seu Sérgio. Acabou com o currículo dele. O ex-ministro da Saúde, né? Até aqui do nosso estado. Até hoje o cara, ele não desistiu de tentar promover o terrorismo. Continua. Não corta não, deixa aí na íntegra, porque é verdade, gente. Verdade tem que ser dita, a mentira tem que ser desmascarada, a luz tem que ser lançada sobre as trevas. Senão fica todo mundo aí acreditando em bobagem, mentira, engano. A gente tem que falar a verdade.
tem que andar na luz. E aí o cara não desistiu até hoje de aterrorizar, sem fundamento científico nenhum, nunca apresentou coisa científica alguma, é só argumento, né, para tentar aterrorizar as pessoas. O pico nunca vai acabar, já está lá para 2048. Sabe que esses caras nem conseguiram, nem colocando na conta do Covid, todas as mortes, né, causadas por pneumonia, por tuberculose, por atropelamento, por tiro de bala, né, nem colocando todas essas mortes aí na conta do Covid, os caras não conseguem enterrando o caixão vazio com pedra dentro. Nem assim os caras conseguem colocar o Brasil lá entre os 10 piores do mundo. Nem assim. Acho que em lugar nenhum do planeta está se fazendo isso, só aqui, né? Porque aqui, ô paizinho, gente, ô classe política do capeta tem nesse país. Não corta. A gente sabe que o Brasil, né, se você assistir a televisão, né, a mídia aí, qualquer que seja, você vai achar que o Brasil assim, é um dos piores países do mundo nessa questão da pandemia. Vai pensar, né? Parece que nós somos assim o pior. Na verdade, o Brasil está em 24º em números de mortes por milhão de habitantes. Porque você não pode tratar número absoluto, você tem que fazer, né, per capita. Não, quantos mortos por milhão de habitantes? Por exemplo, a Bélgica tem 8 vezes mais do que o Brasil. A Espanha tem 6 vezes mais do que o Brasil. Né? A Itália e o Reino Unido têm mais do que 5 vezes acima do Brasil. A França tem mais do que 4 vezes acima do Brasil. Mas parece que o Brasil é que está mal. Parece que esse povo aí está bem, né? E o Brasil é que está arrebentado. Não, é mentira. Faz per capita, faz por milhão de habitantes, você vai ver o Brasil, ele é o 24º. É o 24º. Está melhor do que toda a Europa. Mas pela mídia parece que o Brasil está ferrado. Você já está procurando aí um plano funerário, aliás, nem adianta, né? Porque vocês não vão poder te enterrar. Não vai poder ninguém ir lá fazer um culto, tocar um louvor no seu velório. Não vai poder, não vão deixar. Agora, o que está acontecendo com o mundo, gente? O planeta Terra, gente, está vivendo assim uma agenda, que é uma agenda do anticristo. Nós estamos em pleno curso de uma agenda do anticristo. Com certeza. O anticristo, entenda uma coisa, o anticristo ele é um espírito, e esse espírito já age no mundo desde o 1º século. A Bíblia fala, né, que o espírito do anticristo já está agindo no mundo. Quando a Bíblia ainda estava sendo escrita, ele já estava agindo no mundo. Então o anticristo é um espírito. Mas o anticristo também é um sistema. E aquele sistema que já está implantado lá no livro de Apocalipse, já está implantado agora. Tudo isso que nós estamos vendo agora, né, de anti-judaico cristão, é o espírito do anticristo agindo. Esses conceitos, valores, filosofia, política, tudo isso é obra, né, do espírito do anticristo que está sendo implementado sobre a terra. E quando você chega lá em Apocalipse 18, versículo 3, fala assim que o espírito do anticristo ali está tratando como a grande meretriz, Babilônia, né? Pode usar vários nomes, a Bíblia trata do mesmo sistema, é uma coisa só que a Bíblia trata com várias classificações. E quando você chega lá em Apocalipse 18, fala assim, que esse sistema, ele embriagou. Que é embriagado? Você já conversou com bêbado? Gente, bêbado é aquele assim que, quando o cara está embriagado, chapado, bebeu tudo. Sabe aqueles bêbados chatos assim que fica te segurando? Você quer ir embora, ele segura você, e ele fala, ele ri, ele cospe tudo em você, acha que está abafando? Mais ou menos isso. Essa é a condição da embriaguez, né, de que a Bíblia fala a respeito do planeta Terra nesses dias. E fala assim, o que é que está embriagado pelo sistema? Ele fala assim, as nações da Terra. O que caracteriza as nações da Terra? As suas tradições, a sua cultura, o seu culto, sua fé, sua religião. Então fala assim, as nações da terra estão embriagadas, mas não só as nações da terra. Fala os reis da terra. Quem são os reis da terra? Sistema político, governante mundial, civil, militar. Daí ele fala assim, mas não é só
as nações da terra e os reis da terra, mas também os mercadores da terra estão embriagados, e enriqueceram com a sua luxúria. O que são os mercadores da terra? Sistema econômico financeiro mundial. Ou seja, o sistema do anticristo, ele pegou a tradição, a cultura, aquele que define um povo, pegou o governo e pegou economia, sistema econômico e financeiro. Precisava pegar mais alguma coisa, gente? Ou seja, embriagou tudo aquilo que envolve as pessoas, as famílias. Nós estamos no meio desse lamaçal aí. Na verdade, a gente está aqui atravessando, né, um oceano de cachaça e a gente não pode dar um hipe. Não pode ficar embriagado, não pode beber um gole. Porque o mundo está embriagado. Então você sente o cheiro do álcool o tempo todo. Só aquilo que entra pela sua narina, se você não beber, você já vai começar a ficar... Bom, hoje a gente já sente álcool o tempo todo, né? Não estou dizendo que você não deve usar, não. Usa o álcool em gel, eu uso, chego em casa, minha mulher já... Ela já, quase que eu tenho que entrar só de cueca em casa, ela manda tirar o calçado, roupa, pendurar tudo lá fora. E eu faço, gente, entra, já lava a mão. Acho que isso aí é legal, né? Higiene, cuidar da saúde, está certo, não tem nada de errado em relação a isso, não. Guarda isso no seu coração, né? O anticristo, ele é um espírito, ele é um sistema e ele é uma pessoa. E essa pessoa vai ser a encarnação de Satanás. Assim como Jesus é a encarnação divina. Deus se fez homem. Deus se fez homem, de carne e osso. Também Satanás, ele vai se fazer homem, de carne e osso. Então, a pessoa do anticristo é a própria encarnação de Satanás nos últimos dias, e esse cara que vai governar sobre a terra. E toda a ação, o expertise dele, né, segundo Paulo diz lá em Tessalonicenses, fala, ó, é o engano e a mentira, ainda vai fazer sinais, prodígios e maravilhas para poder manipular e controlar o mundo todo. Qual é o projeto dele? Escravizar, sempre foi. O diabo ele sempre escravizou, desde lá do início, através do pecado, do medo. As religiões, elas impõem medo, tomam a liberdade e escraviza o ser humano. Por isso que Jesus vem falando assim, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não foi o Bolsonaro que disse isso, gente, foi Jesus. Por quê? Porque o mundo estava debaixo de um engano, de uma mentira, de uma opressão, porque tudo que o diabo faz, ele escraviza as pessoas, e Deus quer nos dar liberdade. Deus quer que nós sejamos pessoas livres, e o diabo ele quer roubar a liberdade do homem. Nesses dias que nós estamos vivendo hoje, porque uma das coisas que o diabo sempre fez foi colocar medo, terror. E hoje o mundo, o planeta Terra, está com medo. O planeta está com medo. Vocês acham que quem está colocando medo no mundo é Deus? Sinceramente. Quem está aterrorizando o planeta é Deus? Propagando medo no mundo é Deus? Quem está colocando medo no mundo é o anticristo. A voz de comando do medo, do pânico, é do anticristo. Aliás, já ensinei aqui que pânico, pandemia, né? Esse prefixo aí vem do pan, era um deus, falso deus, meio cabra, meio homem. Não era Sagitário, é diferente um pouquinho, porque não é cavalo, é cabra e homem também, que aparecia para as moças, para as donzelas, e elas ficavam em pânico, paralisadas, e ele vinha e abusava delas. Essa é a ação do deus Pan, pânico. Né? E a pandemia trouxe pânico, que paralisou o mundo para quê? Para que o mundo seja abusado. Por quem? Por esse modelo, por esse sistema do anticristo. Deixa eu dizer uma coisa. Né? Todas as pessoas que estão apavoradas, que estão em pânico, que estão com medo, não estou dizendo que você não tem que cuidar da sua saúde. A gente até recomenda, traz máscara. Não tem problema nenhum usar máscara, gente. Nenhum problema. Fazer higiene, cuidar da saúde é necessário. Só que existe alguma coisa que está por trás, que está usando a questão do vírus, está exagerando, aumentando, multiplicando esse negócio muitas vezes, para gerar um medo, um terrorismo sobre a vida das pessoas. E essa voz é a voz do anticristo. Quem está com medo hoje está ouvindo a voz do anticristo. Eu falo isso com toda certeza.
todos os apavorados, todos os que estão panicados, todos que estão com medo, eles estão ouvindo a voz do anticristo. Porque Deus não está mandando ninguém ficar com medo. Jesus não mandou a gente se assustar, ao contrário. Jesus ele fala assim, olha, quando vocês virem essas coisas acontecerem, não vos assusteis. Mateus capítulo 24, versículo 6, sermão profético de Jesus, ele fala, não vos assusteis. E daí está um monte de crente assustadinho. Ou seja, não conhece a Bíblia e não está ouvindo a voz de Jesus. Está ouvindo o anticristo. Você conhecer a palavra e precisa ouvir a voz de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você vê alguém que está em pânico, você, por favor, gente, você não aumenta o tamanho do problema. Porque você só chegar lá e confrontar, e chamar de ridículo, de idiota, de não sei o quê, você não vai resolver o problema. Então você tem que ajudar as pessoas a saírem do medo. Você tem que ter uma posição, né, de edificação e não de destruição. Então não abusa de quem está com medo, porque tem muita gente que está realmente com medo. E você não acaba com medo da pessoa, você humilhando a pessoa. Então não faça isso, não é isso que eu estou te dizendo para você fazer, não. Não humilha ninguém que está com medo. Não critica ninguém que está com medo. É uma verdade, está ouvindo o anticristo? É uma verdade. O que você precisa fazer? Precisa fazer com que a pessoa ela saia daquele ambiente de escravidão, de medo, de aterrorização, de terrorismo que o diabo está colocando sobre o planeta Terra. Fazer ela olhar para outro lugar. Para ela enxergar outra verdade. Tirar a pessoa daquele ambiente de escravidão baseado em medo. Esse é o nosso papel. Eu acredito que se você está na igreja, é porque você não está com medo. Então você tem que ser um agente de coragem. De encorajar as pessoas. Não estou falando assim que a gente quer lotar a igreja, não é isso, gente. Estou falando de um ambiente de consciência. Obrigado, meu irmão. Então o mundo hoje, né, você pode pegar hoje, dá para dividir o mundo em dois grupos de pessoas. Aquelas que estão com medo e aquelas que estão sem medo. E os que estão sem medo são chamados de irresponsáveis. Né? A mídia quer qualificar todos os que não estão com medo como pessoas irresponsáveis, insensatas. Né, que estão querendo matar os outros, né, que são assassinos em potencial, estão matando todo mundo. Mas é o que a gente vê ou não é? É o que você vê, é o que a gente está vendo por aí. Então, aqueles que estão ouvindo a voz do anticristo, estão apavorados, estão com medo, elas não conseguem entender as pessoas que não estão. E acabam criticando, acusando, apontando os dedos para aqueles que não estão com medo. Você acaba escandalizando. Eu lembro assim que teve uma época que eu tive problema de dor, né? Lombar, coluna, nervo ciático. Deus me curou, glória a Deus, aleluia, fui curado, milagre. Num culto. Mas eu lembro que quando eu estava com dor, gente, eu olhava para as pessoas e falei, como é que essa pessoa não está sentindo dor? Porque eu sentia tanta dor que para mim, assim, o normal era sentir dor. E as pessoas que não sentiam dor, para mim era um negócio anormal, de tanta dor que eu sentia. Então as pessoas que estão apavoradas, elas olham para quem não está com medo e ela acha absolutamente estranho. Como é que pode isso? Entenda isso, que é importante. Muito importante. Muito importante você entender isso. Quem hoje está agindo por medo, quem hoje está apavorado, quem hoje está prostrado, não vai conseguir resistir o domínio vindouro do anticristo. Quem não resiste hoje, muito menos vai resistir depois. Quem já se entregou agora, não vai ter força nenhuma para poder resistir depois, porque agora é uma coisa ainda pequena, fraca. O que vem depois é muito mais forte, muito mais intenso. Quem está com medo, hoje, daqui a pouco vai se render, vai se entregar, por achar que não existe outra saída, que não existe alternativa, que isso é único, é caminho único. Caminho único é Jesus, gente. Mas o diabo ele quer estabelecer o caminho único dele. E muitas pessoas vão achar que o único caminho vai ser se entregar para o anticristo. Quando na Bíblia está dizendo assim, o único caminho é se entregar para Jesus. E ele faz o inverso, ok? Ele pega aquilo que é verdade e ele inverte a pirâmide e fala assim, o único caminho, e isso não vai demorar,
logo, logo, as pessoas vão acreditar que o único caminho é se submeter ao governo, à direção do anticristo. Só que esse negócio ele não vem assim, num de repente, de uma vez só. Ele é preparado. O mundo está sendo cozinhado em banho-maria há muito tempo. Os valores, os conceitos estão sendo transformados, estão sendo destruídos há muito tempo. Novos valores, novas leis, decisões judiciais, cultura, mídia, política, todas essas coisas estão caminhando em direção a algo que vai ter o seu auge, vai ter o seu cume ali. E deixa eu já dizer uma coisa para você. Depois não tenta me convencer do contrário daquilo que eu estou pregando, que eu tenho certeza do que eu estou falando, tá? Porque eu sei que tem algumas pessoas que não concordam. E eu vou te respeitar. Se você quiser continuar acreditando, né, nas coisas que você está vendo na televisão, ouvindo o besterol que existe por aí, gente, você é livre. Né? Deus é um Deus de liberdade. Só não tenta me convencer do contrário, porque eu sei o que eu estou falando. Eu sei quem eu ouço. E eu conheço aqui. Eu não sei para quem que eu estou falando, às vezes é alguém aí na internet. Né? Não precisa mandar mensagem para mim, não. Escrever aí no chat lá. Não precisa, vai perder o tempo. Vai fazer papel de chato. Né? Vai assistir o Fantástico. Se você não quer ser convencido da verdade, fica aí com o engano, fica com a mentira. Agora, entenda uma outra coisa. Quem se submeter à direção do anticristo não vai entender aqueles que não vão se submeter. E eles vão se tornar inimigos daqueles que não estiverem dentro do mesmo ambiente. Foi isso que Jesus falou assim, que olha, que as pessoas elas iam se denunciar uns aos outros. Jesus está falando isso no sermão profético. Ele fala assim, nos últimos dias, as pessoas vão se levantar umas contra as outras e vão começar a denunciar. O que vai ter de fiscal do anticristo trabalhando para ele por aí vai ser um negócio muito mais do que teve de fiscal do Sarney. Vocês lembram daí de quem é da época do fiscal do Sarney? O Sarney é um anticristo também, um demoniado também. Feiticeiro, endemoniado. Né? Colocou uns ministros que estão lá até hoje, né? Dando um monte de decisão. Mas quem receber, né, essa direção na sua mente, no seu coração, na sua mente, não vai conseguir entender aqueles que não vão se submeter a isso. Então se prepare o seguinte, para você ser incompreendido e para você ser perseguido. Porque todos que não se submeterem, não se sujeitarem a isso, vão sofrer bastante. Hoje você já vê isso acontecendo, né? Então as pessoas elas são denuncistas, né? Porque todo mundo que não está de acordo com um determinado padrão lá, que ela aceitou, então se ela vê alguém que está fora, ela já começa a atacar, a criticar, a denunciar. Existem alguns ambientes que se você se mostrar circulando ou aparecer sem máscara, as pessoas vão querer te matar. Vão querer te bater, no mínimo, vão chamar a polícia para você. Né, vão ligar para a polícia, vão ligar, se você estiver lá em Araraquara, né, vão ligar para o prefeito e falar, manda a guarda municipal gemar esse povo que está aqui na praça. Sozinho lá, ninguém mais. Manda a polícia aqui, dá um couro nessa pessoa aqui e leva ela presa. Porque é isso que eles estão fazendo. Se estiver lá no Piauí e falar assim, olha, tem uma pessoa com sintoma de Covid dentro da sua casa. Né, o governador lá, o petista, o Wellington Dias, outro endemoniado, vai mandar, né, a polícia militar ir lá invadir a sua casa para tirar aquela pessoa que está com sintoma dentro da sua casa, porque ele baixou um decreto dizendo que pode fazer isso, que pode desapropriar imóvel por interesse da questão do combate ao Covid. Gente, é um negócio absurdo que nós estamos vendo assim, do ponto de vista dos valores que foram construídos nos últimos 1000 anos e que estão sendo destruídos assim, esfarelando. O que é isso? É destruição de valores judaico-cristãos, de liberdade, de direitos individuais. Então hoje, nós já estamos nos acostumando com uma nova expressão. Vocês já ouviram muito falar por aí novo normal, é ou não é? Já ouviram falar novo normal, com certeza. Né? O que eles estão tratando isso como novo normal? Gente, deixa eu dizer para você o que é o novo normal.
Novo normal é um modelo, né, de comportamento ou de padrões da nova ordem mundial. Não é toda a nova ordem mundial, mas é uma parte do sistema da nova ordem mundial. Você já ouviu falar também de nova ordem mundial, e tem um monte de gente que fala de nova ordem mundial há muito tempo por aí. O primeiro grande expoente mundial que falou sobre isso e ainda foi o George Bush pai. Quando era presidente dos Estados Unidos, ele foi o primeiro cara que começou a falar assim que o mundo precisava de uma nova ordem mundial. O Lula vive pregando isso aí há muito tempo. Outro endemoniado. Eu achava até que era o próprio capeta, mas não. Não corta. Deixa tudo. Pode deixar. Não, corta só o dedo esse pode. Gente, agora, assim, o que nós estamos vendo, esse novo normal faz parte da nova ordem mundial, ok? Certo? Novo normal, sim, vai mudar. Coisas que você podia fazer antes, você não pode mais fazer no novo normal. São regras restritivas, de proibição, de impedimento. E essas regras, né, para você estabelecer uma nova ordem mundial, o que você precisa fazer para colocar algo novo? Você precisa tirar o existente, né? Eu não vou chamar de velho, mas vou chamar o existente. A ordem existente já está sendo destruída há algum tempo, que é baseada em princípios judaico-cristãos. Então, para você estabelecer a nova ordem, você precisa quebrar o que já foi estabelecido anteriormente. É isso que está sendo feito. Então, arranca o que existe, e aí, aqueles valores que eu falei, o valor do indivíduo, da vida, da propriedade, do direito, essas coisas todas, né, esse sistema da nova ordem mundial não vai respeitar, muito pelo contrário. Né? E como é que esse negócio começa a acontecer? Quem é que está pregando isso? Hoje a Europa toda prega isso. Toda a Europa defende uma nova ordem mundial já há algum tempo. Agora, para a Europa entrar nesse negócio da nova ordem mundial, a primeira coisa que aconteceu foi vir apostasia. Eles começaram a deixar de crer na palavra de Deus. A Europa, que foi um grande continente cristão, exportador do evangelho, gerador de missionários, de grandes igrejas do passado, de grandes homens de Deus do passado, ela se tornou apóstata. Então, para você mudar o sistema, primeiro assim, você deixa de crer no Deus da Bíblia, daí você pode tirar os valores e os princípios da Bíblia que foram estabelecidos para a sociedade. Os ensinamentos judaico-cristãos, que também faziam parte da sociedade europeia, hoje já não são mais importantes, porque eles substituíram os valores judaicos cristãos por um socialismo. Toda a Europa se tornou socialista. Eles não são mais crentes. Eles não acreditam mais em Deus. Eles não estão mais servindo a Jesus. Então, eles não precisam mais dos valores que são defendidos por essa palavra. Então, eles trocam isso muito facilmente, né? E a Europa é socialista, parte dela é comunista, né? Mas o socialismo, na verdade, é só uma escada rolante para o comunismo. Você sai de um sistema democrático, entra num socialismo, mas você está sendo conduzido como numa escada rolante, você não precisa nem fazer força, você está sendo levado para o comunismo. É isso que está acontecendo. Eu não estou dizendo que Deus é de direita e o diabo é de esquerda. Não é isso que eu estou dizendo. Deus é Deus e o diabo é o diabo. Agora que o comunismo é anti-Deus, isso é claro. Faz parte da sua raiz, né? Da sua geração, do seu nascimento. Eles defendem valores anticristãos contra Deus, né? Então, a nova ordem mundial é um sistema globalista em que existe um governo mundial. A nova ordem mundial defende uma constituição única para o planeta. Um regime, um sistema todo para o planeta. Então, a globalização, a derrubada das fronteiras, tudo faz parte, há muito tempo que vem sendo feito isso, que era um progresso, moeda única, não sei o quê. Gente, quando a Europa, quando ela formou a União Europeia, eles nada mais fizeram do que reeditar aquilo que Nimrod fez em Babel. Porque em Babel eles estavam querendo construir, se juntar todo mundo para fazer um sistema só, ante Deus. E aí Deus trouxe a confusão das línguas. E daí sabe quando eles criaram a União Europeia, sabe qual foi a declaração, o slogan? Muitas línguas, uma voz. Uma só voz. Muitas línguas, porque Deus fez a confusão das línguas. Mas falou, nós estamos juntando aquele que Deus dividiu em muitas línguas numa só voz. Isso foi um slogan da União Europeia. E quando eles construíram lá, a arquitetura dele é baseado
numa pintura, né, do século XVI, que retratava a Torre de Babel como uma obra inacabada. Tem uma pintura, né, do século XVI, do início do século XVI, um pintor francês, se não me engano, que ele ilustrou a Torre de Babel como uma obra inacabada. E a arquitetura do Parlamento Europeu é naquele modelo. Sim, é Babel. É o mesmo sistema, é o mesmo regime que foi lá logo depois do dilúvio, gente. Não mudou nada. O diabo só está querendo restabelecer aquilo que começou lá atrás, paganismo. Esse sistema da nova ordem mundial, globalista, ele é contra a soberania nacional. Então, todos os caras que são assim, nacionalistas, como é o caso do Trump e do Bolsonaro, né, são odiados. O nacionalismo não presta para eles, né, porque é para juntar todo mundo e fazer uma única, né, ordem. Por quê? Porque vai ter um sistema, é um só sistema, e daqui a pouco vai ter um só governante para esse sistema, que é o anticristo encarnado, o diabo encarnado em pessoa, né? Então, e esse sistema é naturalmente alguma coisa, ou é o comunismo, ou alguma coisa muito parecida com ele, que é um governo totalitário, onde o que interessa é o Estado, o cidadão, o indivíduo não tem valor, propriedade não existe, direitos individuais não existem, democracia não existe. Isso aí é claro, se você pegar o que acredita, por exemplo, pega o Partido Comunista Chinês, pega lá o juramento do Xi Jinping, né? Se você for na internet, você vai encontrar isso. Vai pegar lá quando ele tomou posse, né? Qual o juramento que ele fez? De trabalhar para que o mundo todo se tornasse comunista, sem democracia, sem direitos individuais, o que vale é o Estado. E para até 2049, a China ser o país mais importante do mundo, economicamente e militarmente falando. Só que o cara está tentando acelerar, porque ele não vai durar até 2049, que é o centenário da Revolução Comunista Chinesa. Então esse é o plano do Partido Comunista, 100 anos para se tornar dominante sobre o planeta Terra. Só que o atual presidente, o Xi Jinping, ele não vai durar até lá, né? Já não está mais novo, não está mais um menino, então ele está tentando acelerar esse processo. Dar uma adiantada no negócio, que era para 100 anos.